Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a essa reunião do pré-natal de alto risco, e hoje nós vamos discutir um artigo que foi selecionado pelo Dr. Clóvis, vai ser apresentado pela doutora Mariana. Na verdade, é um protocolo da FEBRAS que foi publicado recentemente. Nós temos o prazer de ter um dos autores aqui, que é o Gabriel, que depois também vai fazer os comentários dele. Então, Mariana, pode começar a sua apresentação. Depois aí o Clóvis faz os comentários e depois o Gabriel e quem mais quiser falar alguma coisa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana, eu sou R1, né, do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, do HC. Esse artigo foi orientado e escolhido pelo professor Clóvis, é um artigo bem recente, na verdade não é um protocolo, como o professor Mário disse, da FEBRASMO, foi lançado agora em outubro de 2020, e ele aborda a hemorragia pós-parto, focando exclusivamente no manejo cirúrgico dessa condição, que é exatamente a partir de quando existe a falha da terapia medicamentosa. Só contextualizando, a hemorragia pós-parto é a principal causa no mundo de histerectomia no período do periparto, inclusive em mulheres que teriam um desejo de gestar ainda no futuro, e essa hemorragia é a maior causa mundial de mortalidade materna, por isso, né, tamanha importância desse manejo pelo especialista. As etiologias mais importantes são a atonia uterina, que é a que tem maior incidência, o trauma no canal de parto, a retenção tecidual, que quando a gente tem o acretismo placentário é aquela que causa uma maior repercussão em termos de comorbidade, e distúrbios de coagulação. E nesse manejo cirúrgico, a gente tem várias técnicas descritas nesse protocolo com a intenção de preservar o útero, que seria um manejo pós-terapia medicamentosa, dado a sua falha, e pré-histerectomia, que são exatamente a ligadura vascular, sutura uterina compressiva, o uso do balão intrauterino, embolização arterial e o balão intravascular. A gente vai abordar a maioria delas durante a apresentação. Então, o primeiro ponto é como e quando aplicar a técnica cirúrgica com a intenção de gerar uma preservação uterina. As principais técnicas, então, usadas são a ligadura vascular e a sutura compressiva, que são usadas quando a gente tem uma atonia uterina com falha da terapia farmacológica, principalmente durante a cesariana, que você já vai ter o abdômen aberto, na presença de acretismo placentário e na presença de uma inversão uterina após o reposicionamento do útero e na permanência da hemorragia, e no caso de uma rotura uterina, que você consegue uma preservação do útero. E como escolher a técnica cirúrgica? A primeira coisa que a gente tem que definir, primeiro foco, seria definir a etiologia desse sangramento e depois a topografia desse foco hemorrágico. E o protocolo começa com uma imagem ilustrativa, que é basicamente o cerne para a sua decisão e para toda a condução do caso, que está aqui exemplificado na imagem, que a gente dividiria o útero em dois segmentos, que no artigo foi nominado S1 e S2. O S1, ele envolve o fundo e o corpo uterino, que tem uma irrigação feita predominantemente pelas artérias uterina, bilateralmente, e pela ovariana. E S2, que já seria na parte mais inferior do útero, que é composto pelo segmento e pela cérvice, que já seria irrigado pelas artérias pudenda interna, vesical inferior e vaginais por todos os seus ramos, que são as irrigações predominantes onde a gente vai atuar com mais precisão. E o principal na escolha da técnica é o conhecimento e a experiência do cirurgião, que o artigo, inclusive, reforça que é uma coisa que está até superior à escolha técnica como um todo, porque o mais importante é isso, dado que existe uma limitação de tempo e uma limitação de atuação. Primeiramente, vamos começar com a ligadura vascular. A primeira técnica é essa O'Leary, que consiste na oclusão bilateral da artéria uterina. É a principal técnica de ligadura vascular, que consiste numa sutura realizada no ramo ascendente da artéria uterina. Depois eu vou mostrar a imagem que eu acho que vai ficar melhor para conseguir essa visualização. E ela é feita no ramo ascendente da artéria uterina, lembrando que o ramo ascendente da artéria uterina, ele começa embaixo do útero. Então, seria uma ligadura mais inferior. E uma alternativa, quando não conseguir isso, pode ser inclusive por exposição cirúrgica, uma ligadura alta,
com uma sutura nessa conexão bilateral útero-ovariana que fica localizada exatamente na meso-salpinge. Então, seria uma ligadura abordando a meso-salpinge bilateralmente. Como a gente viu que a artéria uterina ela faz a irrigação dessa parte mais superior do útero, a indicação seria na atonia uterina predominante na região S1 e um acretismo em S1, que ela já seria uma técnica ineficiente para uma hemorragia na região S2, que é quando a gente não tem essa predominância da irrigação pela artéria uterina. Uma outra técnica, que é essa técnica de Posadas, que é a flexão do útero em direção ao osso púbico, de modo que você consiga visualizar, palpar e fazer a ligação do ramo ascendente da artéria uterina na passagem dele pela parede posterior do útero, que seria uma forma diferente de visualização e de abordagem, de acordo com o que você tiver no campo cirúrgico. E complementada pela oclusão dessa conexão útero-ovariana na meso-salpinge também bilateralmente. Outras 3 técnicas que são alternativas seria essa ligadura tripla, que são as suturas que eu descrevi na técnica anterior, juntamente com uma terceira ligadura, que seria no ligamento redondo, para obstruir também o fluxo das artérias que passam por esse ligamento, de modo a controlar uma hemorragia mais intensa. A segunda técnica consiste em uma sutura feita de modo progressivo, que ela vai começar no ramo ascendente das artérias uterinas, depois passando pelo pedículo cérvico-uterino e, por fim, ligando as artérias ovarianas, que a melhor maneira de conseguir encontrar elas seria nos ligamentos do infundíbulo pélvico. E a terceira técnica também seria por uma sutura feita progressivamente no ramo ascendente das artérias uterinas. Depois a gente faria uma ligadura no ligamento redondo, pegando a artéria que passa por dentro dele, na conexão útero-ovariana, passando pela meso-salpinge e pelo pedículo cérvico-uterino. Esse daqui é um desenho esquemático que tem no artigo que eu acho que ilustra muito bem as técnicas que eu falei, que fica de uma maneira mais clara para conseguir visualizar. Na primeira imagem, ela superior à esquerda, ela mostra a ligadura dos ramos ascendentes da artéria uterina, pegando ele próximo à região, inferior à região do segmento uterino, bem no ramo de ascendência de onde a artéria uterina está saindo, próximo à artéria ilíaca interna, e ainda também a ligadura na região da meso-salpinge, que é essa técnica de O'Leary, pegando essa conexão útero-ovariana. Na imagem superior à direita, a gente já tem o exemplo da ligadura tripla, que vai pegar, como eu tinha dito, o ramo ascendente da artéria uterina, juntamente com essa conexão útero-ovariana na meso-salpinge e fazendo uma ligadura do ligamento redondo, de modo que a ligadura nele oclui essa artéria que passa pelo seu interior. Já embaixo, na esquerda, nessa terceira imagem, a gente tem uma outra técnica de ligadura, que seria as ligaduras feitas de maneira progressiva, que iria começar primeiro nesse ramo ascendente da artéria uterina, depois a gente passaria pela ligadura do pedículo cérvico-uterino, de modo a pegar o outro ramo, e uma ligadura na artéria ovariana, diretamente nela também para controlar esse foco hemorrágico. E a última imagem, que é essa inferior à direita, é uma outra técnica também de ligadura progressiva, que a gente vai pegar o ramo ascendente da artéria uterina, o ligamento redondo, de modo a pegar a sua artéria, a conexão útero-ovariana na meso-salpinge e o pedículo cérvico-uterino. E uma ressalva que esse artigo faz é que a ligadura da artéria ilíaca interna, necessariamente na artéria hipogástrica, pela sua topografia, dado que esse manejo cirúrgico ele é baseado precisamente no conhecimento de anatomia e na inspeção da anatomia da paciente. Essa artéria hipogástrica, ela fica distante do útero e dos seus anexos, então a ligadura dela, ela é pouco eficiente, principalmente para a atonia uterina, que é a nossa principal causa dessa hemorragia pós-parto. Ela pode ser feita como mais uma medida heróica quando a gente tem um trauma de parto com uma hemorragia muito difusa que você não consegue definir o foco, mas é uma técnica menos eficiente que todas as outras que foram descritas. A segunda possibilidade desse manejo cirúrgico, evitando uma esterectomia, é a sutura uterina compressiva, que ela é feita de modo com que a compressão mecânica no seio vascular, ela gere uma diminuição do sangramento e pode acontecer ou não uma oclusão das artérias uterinas como consequência dessa compressão mecânica.
E uma técnica muito importante que deve ser feita, independente de qual modo que você for realizar essa sutura uterina, é uma compressão do útero bimanualmente antes da realização das suturas. E no momento que o cirurgião, no caso o obstetra, fará essa compressão, alguém checar se com isso existe uma diminuição do sangramento vaginal. Você faz isso simultaneamente para ver se, ao realizar a sutura, a sua técnica ela vai ser efetiva para controlar o sangramento. A primeira que o artigo descreve, que é a mais conhecida por todos, é a sutura de Belinch, que a gente faz uma compressão do fundo uterino sobre o segmento. A segunda técnica é a de Cho, que depois eu vou mostrar pela imagem que eu acho que fica mais fácil, que é uma obliteração dessa cavidade uterina. E a terceira de Heimans, que é como se fosse uma fusão das duas. É uma compressão do fundo uterino sobre o segmento, que pode ser associado ou não à obliteração da cavidade uterina também na região do segmento. Para realizar essa técnica, a gente precisa de exteriorizar o útero, que inclusive fica mais fácil a visualização, e vamos fazer 2 pontinhos no segmento uterino nesse sentido antero-posterior, de modo a ocluir essa cavidade, com uma distância de mais ou menos 3 a 4 centímetros dessa borda lateral do útero. Aqui tem a imagem exemplificando bem e as suas indicações. A primeira de Belinch, que a gente faz aquela sutura em forma de suspensório, com a incisão começando ao entorno da região da esterotomia, e sempre lembrando de fazer previamente a compressão bimanual. Como essa região ela vai focar nessa compressão mecânica da região superior do útero, que é aquela irrigada predominantemente pelas uterinas, ela é indicada numa atonia uterina dessa região e no caso de um acretismo. Quando o foco hemorrágico é na região de cérvix do útero ou de segmento, como eu já tinha dito, a Belinch não é uma técnica muito recomendada. A técnica de Cho, que é mais nessa questão da oclusão da cavidade uterina, mostrada na imagem no meio, ela é indicada para atonia do segmento S1 e acretismo de qualquer parte do útero, dado que ela vai fechar essa cavidade. E a terceira imagem, que a gente mostra aqui os 2 pontinhos que eu tinha falado para obliterar a cavidade uterina, junto com a compressão realizada no segmento mais superior, que é indicada também para tanto a atonia uterina em S1, ou acretismo em S1 e S2. E o que a gente vai fazer? Se a gente definir a área igual a atonia uterina, que a gente vê que pode mais de uma técnica, você vai avaliar a exposição, o que fica mais fácil e qual que é a experiência do cirurgião e o que ele tem mais habilidade técnica para realizar, dado que a gente tem o fator tempo para controlar esse foco hemorrágico. Uma outra possibilidade, que o artigo, inclusive, ele põe um apelido de sanduíche uterino, seria a realização da sutura uterina compressiva em associação com um balão intrauterino para o tamponamento desse foco hemorrágico, para reforçar a efetividade da sua hemostasia. Esse balão ele é inserido através da esterotomia e a sutura é realizada sob visão direta, o que facilita para o cirurgião, porque o balão ele vai determinar a região que você vai passar a sua sutura e onde você vai fazer o campo. Ele evita uma transposição dos seus pontos. E lembrando que a infusão do balão, ela deve ser limitada a mais ou menos 100 ml de salina. Você não deve distender tanto, que senão você acaba gerando exatamente o que você não quer, dado que você quer controlar o sangramento, e você vai manter esse balão até o fim da cirurgia, até fechar a pele, dado que a função dele é o tamponamento. E uma tendência atual é a realização dessa sutura uterina compressiva de modo... O fio já é um fio absorvível, mas de modo a realizar uma sutura uterina removível, que é como mostra nessa imagem, que você colocar essa sutura de modo que ela tenha uma conexão com a pene, com o meio externo, que quando você conseguir controlar o foco hemorrágico, você pode desfazer essa sutura, que é uma coisa que eu achei bem interessante. Isso por quê? Porque a manutenção pode gerar complicações, que é algo que necessariamente não é tão lembrado, porque no momento da hemorragia o foco principal é o seu controle. Mas tanto a ligadura vascular quanto a sutura uterina compressiva, elas podem levar a complicações importantes para a paciente, que são infecções, uma isquemia parcial dessa região que foi comprimida, gerando uma necrose, erosão dessa região ocluída, um defeito na parede uterina, sinéquia intrauterina, a síndrome de Ashman e uma ruptura uterina numa gravidez subsequente. Isso tudo pensando que se você vai preservar o útero nessa mulher, claro que a intenção é de controlar o foco hemorrágico e facilitar o seu manejo cirúrgico, mas também que essa mulher pode desejar uma gestação a longo prazo ou mesmo a curto prazo. Então,
é importante você preservar de modo com que ela possa gestar, caso seja o desejo dela, em uma outra vez. E lembrando que as suturas são feitas sempre com um fio absorvível, de acordo com a disponibilidade, mas nunca um fio inabsorvível. E agora, quando e como a gente vai realizar a histerectomia na atonia uterina, supondo que a gente tentou todas as técnicas de preservação e houve uma falha. Ela seria a última etapa da condução cirúrgica, da hemorragia pós-parto, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode ter um atraso. Você tem que tentar todas as técnicas antes, mas você não pode atrasar e deixar o paciente chegar na tríade letal, que é caracterizada pela hipotermia, coagulopatia e pela acidose metabólica. E lembrando que a histerectomia por si só, ela já vai gerar uma perda sanguínea estimada de 2 a 3 litros adicionais. Então, por isso, a necessidade de destreza e de uma agilidade para a realização. A preferência que a gente tem pela histerectomia subtotal é exatamente para poupar essa perda de tempo, e as exceções seriam se a gente tivesse uma placenta prévia central ou uma infecção, de modo que a gente não poderia fazer uma histerectomia subtotal e ela não seria suficiente para corrigir o foco hemorrágico. E o acretismo placentário, como que a gente vai tratar cirurgicamente? A primeira ressalva que é feita é que toda gestante com acretismo placentário que tiver uma cicatriz cesariana prévia, o parto dela tem que ser assistido em um serviço terciário, porque a gente não sabe até que ponto essa paciente vai sangrar e vai virar uma urgência. E sempre com um planejamento cirúrgico, com uma equipe multidisciplinar preparada para essa situação. Lembrar de fazer sempre uma reserva dos componentes do sangue para a paciente, porque ela pode precisar, e definir previamente como vai ser um procedimento eletivo, a técnica anestésica e qual que seria a incisão, que ela inclusive pode ser uma incisão longitudinal, de acordo com toda a avaliação pré-cirúrgica. E como que a gente trata? Essa imagem aqui à direita, ela ilustra exatamente esse passo a passo. O mais indicado seria uma anestesia neuroaxial até a extração fetal. Fez a extração fetal, uma conversão para anestesia geral, que é quando a gente iria controlar o foco hemorrágico e tentar corrigir esse acretismo. A laparotomia, ela deve ser ampla, inclusive a possibilidade de uma incisão longitudinal. A gente vai alargar a incisão, dado que a gente já está considerando que existe um acretismo placentário, que pode haver uma hemorragia e esse acretismo ele vai ter que ser corrigido. Isso tudo para a gente ter uma exposição uterina bem adequada, podendo inclusive já ter uma esterilização uterina. A esterotomia ela tem que ser fora da área invadida, porque a gente não quer um sangramento descontrolado até a extração fetal. Então, faremos a esterotomia fora da área invadida pela placenta, fazemos a extração fetal, que na maioria das vezes será no fundo uterino, porque é o local com menor chance de acretismo, principalmente se for fruto de uma implantação na cicatriz cesariana. Faz a clampagem e remoção do cordão umbilical. Terminou a remoção do cordão umbilical, a esterografia ela é feita com a placenta na própria inserção. A gente não dequita a placenta nesse caso. Fecha-se o útero com a placenta no seu local e aí faz a histerectomia. E uma possibilidade da histerectomia seria uma exeres apenas dessa região segmentar onde a placenta está acreta e depois uma restauração da anatomia uterina, para facilitar a cirurgia e permitir que essa mulher possa ter uma possibilidade de uma segunda gestação. E uma possibilidade também, se a gente tiver uma vascularização alta dessa placenta e uma adesão útero-vesical que te dificultar a dissecção, se a gente faz uma mobilização, disseca a bexiga nessa zona de adesão. Se, porventura, tivermos uma invasão da bexiga pela placenta, o artigo considera, inclusive, a possibilidade de uma cistectomia parcial e uma histerectomia segmentar, que a gente tiraria esse foco de adesão e faria uma reconstrução uterina. Existem situações também excepcionais, que são descritas, que seria uma implantação placentária extrauterina. Uma placenta bem além de bexiga, pegando outros órgãos, de modo com que não se consiga essa extração sem causar um grande dano. Então, a gente mantém a placenta no seu próprio sítio, faz o metotrexate ou uma embolização arterial para depois considerar uma próxima abordagem. E isso tudo a gente considerando que foi um diagnóstico prévio com uma paciente preparada eletivamente. E o que a gente faz se for um diagnóstico perioperatório em condição cirúrgica que não foi ideal, que não houve todo aquele preparo para receber essa paciente, mesmo pela própria equipe?
Continuaremos fazendo a esterotomia fora da área uterina invadida, com a extração fetal, esterografia ainda com a placenta no seu sítio e faz uma laparorrafia. E a possibilidade que o artigo retrata seria fazer a laparorrafia deixando a placenta in situ e fazer uma reabordagem definitiva em um segundo tempo, que seria a esterectomia ou aquela excisão segmentar, com a posterior restauração da anatomia, para a gente poder reorganizar essa condição de hemostasia da paciente, a própria equipe ter um preparo melhor para esse manejo cirúrgico, que já seria considerado mais importante. E considerando, então, que a gente fez tudo isso e mesmo assim a gente não conseguiu ter um controle desse sangramento, aí é onde entra a definição da cirurgia de controle de danos. Essa cirurgia de controle de danos, que o artigo denomina de pelvipacking, seguida de laparostomia, com ou sem uma ligadura das artérias ilíacas internas. Ela é feita quando o controle definitivo do sangramento é impossível, mesmo com todas as técnicas descritas anteriormente, ou então quando o controle definitivo do sangramento demanda um tempo excessivo no manejo cirúrgico e a paciente já se encontra naquela tríade letal, já que o objetivo é você, obviamente, controlar o sangramento e que a paciente saia dentro do possível bem da cirurgia. Então, com isso, a gente faria um controle temporário da hemorragia, fecharia a paciente, deixaria a paciente 2 a 5 dias na terapia intensiva para ela ter uma restauração de toda a sua fisiologia, da sua hemostasia, para depois uma laparotomia definitiva com a paciente em melhores condições cirúrgicas. O artigo, ele retrata 2 técnicas que depois, se os professores, inclusive, quiserem comentar, eu acho que vai ser de melhor oportunidade, porque eu nunca, na verdade, nem tinha ouvido falar, achei bem curioso. A primeira, à esquerda, que é essa pelvipacking, a gente tem 2 setinhas. A direita é um dreno que colocaria na paciente para aspiração desse sangramento que estaria aumentado. A paciente não seria fechada totalmente, e na pelve dela é feito como se fosse um pacote, com uma compressa, obviamente, no número pré-definido, para tentar estancar esse sangramento enquanto ela fica numa recuperação na terapia intensiva. E na direita, a gente tem o close packing, que é diferente. Nesse caso, a paciente ela já vai ter a sua laparotomia fechada. A gente, é o caso que faria mais precisamente com uma paciente que fez uma esterectomia total. No lugar do útero, eu colocaria um balão, o mesmo balão que seria um balão intrauterino, só que a gente ia colocar um balão intrapélvico, com a hastezinha dele saindo pela vagina. Deixaria o balão adaptado nessa pelve e enchido até a paciente ter um controle de hemorragia, um controle de hemostasia. E somente depois disso, o balão seria retirado gradativamente. E essa técnica direita, não necessariamente a paciente precisa de uma segunda abordagem, que é o diferente da esquerda. E lembrando que tudo isso, é claro, para uma cirurgia de controle de dano, dado que não foi possível o controle total da condição da paciente. E ainda a última situação, a imagem nem condiz tanto com o manejo cirúrgico, mas é porque o artigo não tinha, e eu achei importante só para a gente conseguir determinar onde seria essa manobra. Se a situação de hemorragia pós-parto tiver tão severa e crítica, que mesmo com tudo isso você não conseguiu controlar, você foi surpreendido e você não tem um preparo, precisa de acionar uma equipe, alguém que possa te auxiliar, existe a manobra de uma compressão manual externa da aorta infrarrenal, lembrando, né, que ela é um vaso primário que iria suprir toda a irrigação da pelve, que você pode fazer isso por no máximo 90 minutos, que seria uma medida heróica de tentar controlar esse sangramento até você obter a ajuda de um profissional mais experiente ou ter alguma ideia, qualquer coisa que possa te ajudar a auxiliar no manejo que você já não conseguiu sozinho. Então, aqui a imagem ilustra como seria essa compressão para você ganhar um tempo mesmo. E era isso, basicamente, que o artigo mostra, e obrigada. Então, obrigado, Mariana. Vou chamar já o Dr. Clóvis, já apareceu aí para comentar. Clóvis, pode comentar. Bom, eu fico aqui até constrangido, né, com o Gabriel à mesa, né, um dos maiores entendidos do Brasil, né, em hemorragia, mas de qualquer forma, eu pedi a Mariana, aliás, parabéns, Mariana, você soube apresentar muito bem, né, com maestria, né, o artigo.
Mas, de qualquer forma, o que a gente tem a falar aqui é que muitas vezes a gente entra numa situação em que as técnicas de preservação uterina, elas são necessárias e para a gente conseguir ganhar tempo, algumas vezes para conseguir preservar o volume sanguíneo que essa paciente iria perder numa esterectomia, né? E saber dessas técnicas é importante para a gente abordá-las, né? A gente tem cursos preparatórios, né? A Sogimig é uma entidade que fornece esses cursos gratuitamente, então vocês podem, através de inscrição pelo CRM, ter acesso a esses cursos, né? Mas é importante a gente lembrar dessas técnicas, dessas abordagens, que eu acho que não tem mais nada a falar, mas também é importante a gente... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É importante a gente saber também da necessidade de estar atento a outros momentos e outros locais de hemorragia, né? Muitas vezes a gente chama a atenção muito, a gente vai com um pensamento muito para útero e a gente esquece, principalmente num parto vaginal, das lacerações de trajeto. Algumas vezes a gente é surpreendido com uma hemorragia de parede, né? E aí a gente tem, eu já tive casos, por exemplo, de sangramento que era subaponeurótico e que secava na lateral, então ele não ficou restrito ali para o reto peritônio, então chegou a perder um volume significativo, né? A gente tem também hemorragias por lacerações de fígado, então a gente tem que sempre estar pensando que pode não ser o útero, né? Pode não ser uma hipotonia uterina. Então, se não está tendo sangramento vaginal exacerbado, se o útero está relativamente bem contraído, a gente tem que fazer uma abordagem rápida, rever o canal vaginal, pensar em fazer uma ultrassonografia intraabdominal, ver o fígado, ver a coleção intraabdominal, porque pode não estar no útero o nosso problema, né? E essa demora na tomada de decisões e abordagem inadequada acaba levando ao óbito da paciente, né? Uma outra coisa que nós ginecologistas sempre temos na cabeça é a questão estética. Então, muitas vezes a gente acaba tomando a decisão por incisão de Schwann-Steel, que muitas vezes não é adequada. E o cirurgião geral ele não tem mais tanto tato assim, né? Então, a incisão longitudinal é a única incisão capaz de expor o útero na presença de um acretismo placentário, né? Uma percreta, arcreta, de forma adequada para você poder abordar e retirar o feto no fundo do útero. Então, isso tem que ser falado previamente com a paciente, que a abordagem vai ser desse modo. Nós estamos falando ali de vida e não mais de estética, né? E aqui que a incisão vai ser feita, né, apesar do tipo de cicatriz que nós cirurgiões ginecológicos detestamos, né? Basicamente é isso. Então, lembrar dos pontos de fora do útero, lembrar da necessidade de esporadicamente a gente deixar essa questão de estética de lado, na dúvida sempre para saber o controle adequado do volume de sangramento no pós-operatório, muitas vezes é necessário deixar um deno de Portovac, né, para você ter certeza, né, porque você não pode ficar achando, será que está sangrando, será que não está sangrando, será que eu tenho que reabordar ou não, deixar o deno do Portovac. E é isso, eu gostaria aí também que o Gabriel nos complementasse. Obrigado, Clóvis. Gabriel, você quer já falar de uma vez? Oi, Clóvis. Bacana o artigo que você escolheu, né? A comissão de urgências agora, ela está produzindo alguns position statements, né? Então, esse daí foi o primeiro de uma série, a gente dividiu dentro do grupo, né? Não sei se vocês sabem, o Álvaro agora, ele é o presidente da Comissão Nacional de Urgências Obstétricas da FEBRASGO, e eu apoio ele na vice-presidência. Então, a gente vai fazer alguns position statements
nesses próximos meses. Inclusive, o de abordagem não cirúrgica, ele já foi enviado, então provavelmente daqui a pouco ele está sendo publicado. Bem, eu acho que o mais importante que tem quando a gente fala de estratégia cirúrgica, é lembrar de alguns pontos. Primeiro ponto, né, a cirurgia vai estar indicada quando ou aquele sangramento não é tratável pelos modos menos invasivos, tá? Ou nós não temos outra possibilidade de abordar aquela paciente a não ser do ponto de vista cirúrgico, ou quando falham os tratamentos mais conservadores não invasivos, tá? Então, assim, a cirurgia ela vai estar indicada nessas situações. É muito importante para definir qual que é a sua técnica cirúrgica, você saber qual o local do útero que sangra, tá? Qual que é a velocidade de sangramento, e aí, na verdade, você não vai saber, mas pelo menos você vai estimar vendo aquele sangramento. Então, o que determina a sua técnica é local de sangramento, tipo, causa de sangramento, velocidade de sangramento e, por fim, igual a Mariana ressaltou, a técnica, né, a técnica utilizada, assim, a familiaridade da técnica que o cirurgião tem. Tá? Então, na verdade, assim, você fala assim, qual cirurgia, qual sutura compressiva é a melhor? A sutura compressiva melhor é a que você sabe fazer. E a que está adequada para aquela área de segmento que tem o seu sangramento. Então, o primeiro ponto é esse. Ali destaco algumas suturas compressivas, que a sutura compressiva, por exemplo, assim, vamos passar uma sequência, né? Na verdade, na tonil você tentaria os medicamentos, se não funcionar, você tentaria o balão, e aí você iria para a cirurgia, por exemplo, né, não funcionou, você iria para a laparotomia. Durante a laparotomia, você faria a sutura compressiva. Qual escolher? Depende da causa onde ocorre o sangramento. Se o sangramento ocorre em corpo e fundo, que é o sangramento da tonia, o sangramento mais comum, a sutura de Belint funciona bem, a sutura de Heymann funciona bem, a sutura de Shaw funciona bem, só que o Shaw, eu não sei se vocês perceberam, você tem que fazer um monte de quadrado, né? Você vai fazendo um monte de quadradinho. Então, assim, o tempo dela é maior, então ela não é a sua primeira escolha em geral, tá? Entre a Belint e a Heymann, é a que você tem mais habilidade em fazer. A diferença básica da Belint para a Heymann é que a Belint você está normalmente com a esterotomia aberta, apesar que a Belint modificada você não está com esterotomia aberta, mas você tem que ficar só atento para não fazer uma sineque naquele útero e causar um hematométrio, tá? Então isso daí é importante, tá joia? Mas você vai fazer aquela que você passa por baixo, né? Vai para trás do útero, aí você faz uma costura. Já o Heymann, você simplesmente transfixa o útero e faz uma alça em cima. Na verdade, quando o Heymann foi descrever sua técnica, ele o fez porque ele esqueceu como que fazia Belint. Então ele falou assim, essa aqui é mais fácil. Então ele foi e fez as duas alças porque ele esqueceu como que fazia Belint. Então a técnica de Heymann surgiu de um residente que esqueceu como é que era a técnica de Belint, foi tentar mostrar para o preceptor e saiu a alça de Heymann. Tá? Então, basicamente, você não precisa de esterotomia para Heymann. Então, basicamente, as duas são muito similares. Quando a Mariana colocou que a Heymann serve para segmento 2, na verdade, ela só serve para segmento 2 quando você faz sutura em região de segmento, que é igual você mostrou lá, que tinha as alças, né, e você tinha duas suturas em segmento. A Heymann pura, lá em cima, não se presta para segmento 2, tá? Para segmento 2, o que é segmento 2, gente, é aquela parte mais baixa, a nossa região cervical. Belint não funciona bem, Heymann não funciona bem, vai funcionar bem Shaw, ou então essa Heymann que você coloca duas suturas compressivas no local de sangramento. Mas para essa área 2, você pode fazer várias coisas. Você pode fazer um 8 naquela região, né? E existem várias técnicas que você pode utilizar, tá? Então, na verdade, assim, é importante que a gente tenha em mente que o Belint não vai servir para setor 2. O Heymann, que a gente ouve falar no dia a dia e treina, ele não serve para setor 2. Para setor 2, que é a região mais baixa, você tem que fazer uma sutura localizada, tá? Uma sutura que pegue aquela região, porque senão não vai funcionar, tá? Um outro ponto importante é o seguinte, já que você vai fazer, gente, uma sutura compressiva, faz logo uma ligadura também de artéria uterina, tá? Que é um procedimento que você pode fazer direto, ela não é difícil. Esse position statement descreve várias técnicas de fazer ligaduras, né, progressivas, step by step, esse tipo de coisa, mas, na verdade, se você liga a uterina bilateral e faz uma sutura compressiva, você sabe se aquilo ali vai dar certo ou não. E um ponto importante que a Mariana falou, que antes de você fazer uma sutura compressiva, você deve apertar o útero antes, para fazer como se fosse um teste nesse útero, de que se você fizer aquela compressão, para de sangrar. Se não parar de sangrar, também a sutura compressiva não serve, você deve mover para o próximo passo, que provavelmente é esterectomia. Sutura compressiva
e sutura e a vascular, elas têm normalmente uma taxa de 80% de chance de você evitar uma esterectomia numa paciente com sangramento em segmento 1. Tá? Então, você vê que é uma taxa elevada. Não há sentido de nós, que abordamos a hemorragia, não sabemos. Então, assim, é importante saber isso daí. E a técnica, ela não é difícil. Né? A gente faz isso no curso de emergências obstétricas, que o Clóvis já falou, a gente treina suturas compressivas, a gente treina balão, né? A gente treina um pouco de ligadura também, junto com isso. E, assim, é coisa que realmente, assim, simplesmente nós temos conhecimento da técnica para fazer. Tá? Uma vez que não funciona aquela técnica, a esterectomia passa a ser nossa opção, né? Numa paciente com atonia, independente da paridade, tá, gente? Paciente que você fez medicamento, fez balão, fez sutura compressiva, ligadura, né, de uterina, tá? E você vira e fala assim, ela é primigesta, e você não vai para a esterectomia, aquele atraso para você pode custar a vida da paciente. Então, se você fez a sequência, a próxima etapa, em geral, é uma esterectomia. Ah, não, mas eu quero ligar a hipogástrica. A hipogástrica não demonstra ser melhor do que a ligadura de uterina. Tá? Aí você fala assim, mas como assim, Gabriel? Tem alguns autores que, inclusive, não ligam a hipogástrica quando eles fazem algumas abordagens mais complexas, porque eles acham assim, não vai pegar aquela vasculatura, é o caso do acretismo. Então, você tem o Jaraquemada, né, José Palá Jaraquemada, que é uma das maiores autoridades do mundo. A hora que você fala de ligadura de hipogástrica em acretismo, ele fala, calma aí. Mas, na verdade, eu não sei se precisa dessa limitação toda, porque ela pode ter uso, mas um uso limitado, talvez para as pacientes nos casos mais críticos, em que o sangramento ocorreu numa esterectomia que continua sangrando, às vezes não por acretismo, e que aquilo ali pode ajudar. Acretismo também pode ser útil, é muito utilizado por muitos serviços. Bem, então a gente evoluiria para a esterectomia. E se você faz a esterectomia, aquela paciente está hipotérmica, está acidótica, está ruim, e você vê aquele sangramento em lençol, a opção que você tem é fazer cirurgia de controle de dano. Que ela nada mais é, gente, que no local onde você retirou aquele útero, você fazer um empacotamento, você vai colocar ali de 7 a 13 compressas. Falar, de onde você tirou 7 a 13 compressas? Tem vários locais que propõem valores diferentes, então 13 pode ser um número cabalístico, né, de sorte, alguma coisa assim, mas tem que ser o suficiente para fazer compressão. E aí, você tem vários mecanismos. O Clóvis falou que você faz uma sucção a vácuo com um portovac, né? Mas, na verdade, o que a gente usualmente prefere, se você tiver essa possibilidade, é fazer o vacuum technique, que seria o quê? Você ligar, né, aspiradores automáticos mesmo que vão fazer essa sucção, e aí você vai controlar melhor a pedra. Bolsa de Bogotá serve? Serve, para alguns autores gostam de falar de bolsa de Bogotá, não é a maioria prefere esse vacuum pack technique, tá? Que é você fazer aquele curativo que você viu ali do Álvaro, né, com um dreno, com uma pressão negativa, é o que prefere, tá? Na maioria das vezes, mas também ela é uma opção que tem muita gente que acha que é adequada. Então, você vê que você tem vários caminhos para abordagem cirúrgica. O que você sabe é que quando chega na abordagem cirúrgica, ou seu sangramento é por causa de uma laceração, igual o Clóvis falou, ou seu sangramento é muito importante. Então, você tem que estar preparado também, às vezes, para fazer uma transfusão, né? E o importante é não perder tempo, gente, tá? A coisa que a gente mais vê que dá errado em hemorragia é o tempo. Tá? E é tempo de quê? De decisão. É o quê? Eu estou insistindo no ocitócito, na atonia. Aí, a hora que você vai fazer a esterectomia, aquela paciente está em coagulopatia, acabou. Né? Aquela paciente em coagulopatia está péssima. Você vai para a cirurgia de controle de dano e vamos torcer para a paciente dar conta de sair. Né? Mas se você faz os medicamentos, sabe o tempo de ação, não funcionou, vai para o balão. Não tem ou não funcionou, vai para a laparotomia. Ah, mas a paciente é primigesta, faz sutura compressiva, faz ligadura de uterina. Não funcionou, gente, é esterectomia, tá? E aí não tem opção. Nós não vamos ter opção nesse caso. A gente gostaria de ter, mas não temos. Ah, tem cirurgias conservadoras? Tem, mas elas são arriscadas e devem ser feitas por profissionais que têm uma ampla experiência com isso daí. Mas normalmente dá problema também, tá? Não é tão tranquilo assim. Então, a sequência é muito importante ter. E eu acho que esse position statement fala duas coisas principais. É importante você saber as técnicas de abordagem cirúrgica, é importante você fazer um sequenciamento, mas sequenciamento tem que ser rápido e fácil, tá? Terceira coisa, a área de cima do útero é diferente de área de baixo de irrigação. Então, não adianta você querer tratar em cima, sutura em cima, sendo que o seu problema está embaixo, não vai resolver. E, por fim, tem as técnicas mais novas de sutura compressiva, que é a removível. Você tem a sutura que você põe balão ali, normalmente, que é na placenta prévia, né? Você vai fazer uma sutura de Reimann e vai pôr um balão lá dentro, que é uma das mais comuns que tem, que você pode utilizar. E aí você faz compressão do útero atônico e ainda você pega aquela área ali onde a placenta estava inserida, que é baixa,
e põe o balão. A gente sabe que essa região mais baixa é uma das regiões que menos respondem à ocitocina. E é uma área que pode ter atonia a causa mesmo. Então, às vezes, você botar um balão ali funciona. E nós vamos estar publicando agora num livro que nós vamos estar escrevendo uma outra técnica que pode ser transitória para quem tem atonia, que se chama a técnica de Zea. Tá? É uma técnica que a gente clampa o colo do útero nas fases iniciais do sangramento por atonia, enquanto está fazendo medicamento. Né? Você vai permitir a saída de líquido, mas você vai pegar ali nos ramos, né, das partes cervicais ali na vaginal e você vai clampear. É uma técnica também que nós vamos estar começando a publicar, né? Não uma experiência, né, assim, uma experiência brasileira, mas já começando a propor essa técnica ela é oriunda de um grupo mexicano. Tá? Então é uma técnica rápida, fácil, que você vai fazer um controle transitório. E aí a Mariana termina falando da compressão da aorta, né? Compressão externa da aorta infrarrenal. É ótima estratégia, mas funciona em situação muito crítica, tá, Mariana? Não vai animar que ela funciona demais, não, porque você tem que fazer 45 quilos de força, tá? E você não consegue ficar 90 minutos em cima da paciente. Mas ela funciona muito, sabe quando? Quando você está numa cirurgia que está sangrando para danar, você vai, pega uma compressa no promontório ali e comprime a aorta. Aí você diminui seu sangramento. Entendeu? Então, assim, a compressão interna da aorta ela é muito mais útil do que a externa. A externa, vamos supor, você não tem nada para fazer, não tem cirurgia, nós vamos comprimir. É uma estratégia já, vamos dizer assim, para sangramento refratário e mais medida mais heróica. Mas a compressão interna, ali né, no promontório, que você já está abaixo da renal, você tem aí um tempo bom para trabalhar. Né? Então, acho que seriam essas as observações. E só para sinalizar, gente, né, a gente tem discutido no HC, a gente conseguir montar um grupo agora de acretismo placentário, né, Mário? A gente está formando um grupo agora justamente para começar a estudar e trabalhar mais nessas técnicas cirúrgicas mais avançadas, que o maior desafio que tem em esterectomia, você não tenha dúvida, é acretismo placentário. E o Mário faz parte desse grupo aí, né, Mário? É isso aí. E eu queria só, vocês já falaram demais sobre o assunto aí, eu acho que vocês abordaram todos os temas principais. Sem dúvida que eu só queria ressaltar que o mais importante, no meu ponto de vista, é não perder tempo. Concordo com o Gabriel nesse aspecto, porque quanto mais a gente adia essa tomada de decisão, que é uma tomada de decisão difícil, porque é sempre chato você ter que tirar o útero de uma paciente ou tomar uma medida mais drástica. Mas quanto mais se adia, pior é o quadro dela, né? E mais grave ela vai ficando. Então, nunca adiar. Se você não sabe fazer beliche nem nada, tira o útero logo. Ou se você não fez o curso da Sojimig lá com o Gabriel, ou o curso da Febrasgo, é melhor tirar o útero logo, não ficar atrasando demais a conduta. Eu queria acrescentar também que, para nós, é um prazer ter, nessa comissão de emergência da Febrasgo, 3 pessoas da UFMG, que seria o Álvaro, né, o Gabriel e o Lucas Barbosa. Os 3 são, o Álvaro e o Lucas são médicos do hospital, o Gabriel é professor, e ainda tem mais uma pessoa de Minas Gerais, que é o Frederico Perê. Então, nós estamos muito bem assistidos em termos de hemorragia. E como o Gabriel falou, agora a gente está se organizando para esses casos de acretismo, que a gente já faz de forma muito correta, mas pouco organizada, vamos dizer assim. Então, agora a gente está tentando... Aliás, o tratamento é organizado, a coleta desses resultados que não é organizada, né, Gabriel? A gente agora vai tentar coletar esses resultados de forma mais organizada. Clóvis, quer falar mais alguma coisa? Apareceu de novo? Não, é só lembrar isso que está falando aí, né? Quando a gente fala em usar ocitocina, ergotrate e misoprostol, isso aí é para ser feito em meia hora, 40 minutos no máximo, né? Um atrás do outro. O Lucas, por exemplo, é partidário de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, começou a hemorragia, vai economizar nos comprimidos de misoprostol, não, que não vale a pena, né? E o efeito colateral dele é mínimo. Então, já partir direto para essas coisas todas, para você ter um tempo necessário de observação para decidir se você vai fazer a operação ou não. De qualquer forma, a operação tem que estar começando antes de 1 hora, né? Ou no final da primeira hora, né? Hora de ouro, né? Eu concordo com vocês, assim, você tem que ser rápido, né? A sutura de Belinte é muito simples, né, Mário? Assim, dá para fazer tranquilo, assim, treinamento com residente, que é muito rápido, assim, você não precisa mais do que 20 minutos para você ensinar todo mundo sai fazendo bem,
né, bem tranquila, assim. E tempo de ocitocina, Clóvis, é isso daí, ó, 1 minuto para começar a ação da ocitocina, 2 para começar o metergin, e o problema maior é o misoprostol, que é 15 minutos, né? Então, na verdade, a hora que você faz, assim, você deu 2 minutos, não funcionou a ocitocina, meu amigo, você já move já para o Ergotrate, porque a hora de ouro é essencial, tá? Muito bem. Uma outra observação que eu queria fazer é o seguinte, que esse position statement aí, ele é filho da tese de doutorado do Álvaro, né? Porque eu participei da banca. Você estava na banca, Gabriel, do Álvaro, não? Estava na Você banca. estava também, né? E o Álvaro, na tese de doutorado, eu até convidei ele para participar dessa reunião, mas ele está dando aula, nesse momento ele não pode participar. A tese de doutorado dele, o Álvaro é meio obsessivo, assim, ele descreve uns 30 tipos de cirurgia diferentes para controle da hemorragia. Mas vocês devem ter tido trabalho de controlar ele para não colocar todos aí nesse position statement. Não, mas isso daí, Marcos, porque a gente agora, a gente trabalhou num capítulo de livro que, assim, deu para fazer umas 500, entendeu? Então, aí ele já chegou mais calmo já, né? Nesse daí, mas as imagens foram muito bonitas, né? As imagens ficaram muito bonitas, assim. Que foram e as imagens, é o sobrinho dele que desenha, né? O Felipe, Sim, o Felipe. Que faz essas imagens. Então, é um protocolo bem mineiro esse aí. Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Acho que os especialistas aí já esgotaram o assunto, né? Agora é treinar, né? A gente podia organizar um treinamento igual aquele da Febras, Gabriel, para os residentes, para eles treinarem em Belinche, lá no hospital. Tranquilo. E é bom ressaltar que agora, gente, dia 5 de dezembro e dia 12 de dezembro estão abertas vagas para o curso de emergências obstétricas no CRM, que é 0800, né? Que é gratuito para médico, tá? E ele é um curso que ele passa, além de hemorragia, ele vê outras coisas interessantes também que são protocoladas. Então, assim, lá você consegue treinar também numa boa, mas a gente pode fazer sim, Super Mário. Eu acho que super apoio isso daí. A gente marca. Peraí, as inscrições aí do curso do CRM são aonde? É pela Sojimig? Não, está aberto no site do CRM. Todas estão abertas no site do CRM. Senhores residentes, por favor, se matriculem lá no curso de urgência, que ele é muito bom. E dia 12, tá? Nós vamos ter. Semana que vem nós vamos ter a apresentação de um caso clínico. Então, eu agradeço a participação de todos e até a próxima. Até mais, gente.